Perdão. 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Só a palavra perdão tem assim uma força, né? A gente vai falar perdão mesmo lendo, tem aquela força de você estar pedindo perdão. Vejamos, Emmanuel. Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Portanto, ou você perdoa, ou você continua guardando aquele sentimento ruim. Agora, dentro da visão espírita, guardar o sentimento ruim significa carregar consigo bases para um sofrimento, bases para situações desagradáveis no futuro. Portanto, é interessante, importante, necessário que tenhamos condições de agir com discernimento, com todo o cuidado possível, para construirmos intimamente as bases que vá nos conduzir ao caminho que nos leve à redenção, que nos leve ao aprimoramento. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no Tribunal da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações de cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Todos nós temos que nos aprimorar, nos implorar para fazermos um processo de reajustamento e buscarmos crescer e aproximarmos de Deus. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, fazermos a nossa contraparte e procurar construir as bases que nos edificam, que nos fortalecem para a construção de um mundo melhor. Todos nós precisamos, então, pautar a nossa existência, pautar a nossa vida em um caminho que nos conduza ao aperfeiçoamento do nosso sentimento. E aí é o trabalho no bem, é o trabalho na caridade, é o trabalho na renúncia de vários aspectos aqui da vida que vai fazer com que a gente se aprimore e se aperfeiçoe. 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Então, quando se fala em leis divinas, está mostrando para nós que nós temos um caminho a seguir, temos um caminho a prosseguir e conjunto de fatores a serem estabelecidos para o nosso processo de evolução, para o nosso crescimento. E dentro de tudo isso está o sentimento de amor, que deve estar sempre envolvendo-nos e abarcando-nos para esse processo de aprimoramento e aperfeiçoamento. A concepção paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é conhecida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então, nós temos que prestar atenção em como nós estamos nos conduzindo, em como estamos agindo, para fazer com que alcancemos patamares superiores, alcancemos patamares que nos traga a sermos beneficiados pela justiça divina, a sermos beneficiados pelo amor que devemos desenvolver. Então, para fazermos isso, é importante o arrependimento. Mas Deus, que quer que cada um busque o seu processo de regeneração, baseado em leis que ainda não conseguimos entender, determina que este ou aquele reencarne nesta ou naquela condição para se redimir, para se aperfeiçoar, para se aprimorar. E ao longo desses séculos, passando de encarnação em encarnação, de sofrimento em sofrimento, nós vamos então deparando com as realidades transcendentes que nos coloca onde precisamos, na forma que precisamos, para o devido reparo, para o devido reestruturação de nosso sentimento, reestruturação de nós mesmos. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para a culminância da evolução espiritual. É necessário podermos entender que a boa vontade
é que a providência nos dá para sairmos daquele patamar de prova, expiação, sofrimento, para buscarmos a boa-aventurança, para buscarmos nossos processos de evolução, processo de aperfeiçoamento. Lembrando que aqui na Terra, quanto mais evoluído você for, você reencarna para missões mais sublimes, mais importantes, mais necessárias ao seu processo de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Então, necessário olhar para dentro de si mesmo, ver em que colocação, em que situação nós estamos e darmos os passos inerentes à nossa condição evolutiva, à nossa condição de nos melhorar e de nos aperfeiçoar. 334. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Quem perdoa sinceramente, fala sem considerações e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Se você perdoou, esquecendo e trilhando para o seu processo de evolução, ótimo. Mas é importante saber usar uma boa palavra, saber tomar boas condições e saber nos aprimorar para crescermos, para purificarmos, para alcançarmos patamares superiores de evolução e de entendimento. Compete a cada um de nós buscar alcançar esse desiderato de amor, de paz e de fraternidade, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos seres que buscam a luz, que buscam o empreendimento, que buscam a valorização dos nossos sentimentos. 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Agimos naturalmente, fazemos naturalmente o que precisamos fazer, construímos naturalmente o que precisamos construir. Portanto, todos nós precisamos estar quites com a nossa consciência perante a justiça divina, quites para nos aprimorar, entendendo a necessidade de nos aperfeiçoarmos para alcançarmos a perfeição. A partir desse momento, nós perdoamos. E o outro? O outro vai seguir seu caminho, o outro vai procurar se redimir. Lembrando a questão anterior, as palavras edificantes, como ele diz aqui, a boa palavra é sempre útil. Uma ponderação educada, evangelizada, ajuda sempre no processo de acomodação das almas para melhor seguir seu caminho de regeneração. 336. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Essa é boa, né? Você cometeu um erro, você sentiu culpa daquilo ali, você se arrependeu, e agora você tem que passar por determinadas provas? Vejamos. A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina, e daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Ou seja, a partir do momento que você tem a culpa, você já quer reparar. E você querer reparar, você angaria luzes que te dão força para suportar as provas, suportar as expiações e passar pelos caminhos que te levam ao crescimento espiritual, que te levam ao aperfeiçoamento e às bases santificantes da luz imortal. Entendendo, todavia, a questão, a generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre multidão de pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas, representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. É aqui, então, ele está mostrando para nós que precisamos estabelecer um padrão de sentimento, de renovação do sentimento, ampliar o nosso amor, seja como for, ajudando aqueles nossos semelhantes, trabalhando numa causa que seja para beneficiar o próximo, e aí a gente sai daquele padrão de nos ferir, de nos machucar, para termos que quitar a nossa dívida com o passado. Então vamos trabalhar todos juntos, trabalhar
na busca desse aperfeiçoamento, na busca dessa melhoria, para então alcançarmos a verdadeira paz que devemos estar construindo ao longo da nossa caminhada, construindo ao longo da nossa existência. 337. Concilie-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Não é uma boa pergunta? Você quer conciliar? Você quer conversar? Mas a pessoa está fechada, não quer conversar? Não quer te perdoar? Confiemos então em Deus, certo? Vejamos. Cumpra cada qual o dever evangélico. Buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália, em si mesmo, já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, quando você se propõe a praticar o Evangelho, você está se protegendo, você está se fazendo melhor, você está construindo o seu mundo íntimo de forças, de base, para o crescimento espiritual maior. Aqueles que querem ir pelos caminhos negativos, o caminho do erro, o caminho do sofrimento, deixa que vá. Eles encontrarão em si mesmos momentos de dor, porque só o sentimento de querer fazer a represália já é uma chaga no coração. O importante da gente estudar esse livro é que a gente olha para si mesmo, a gente procura se conhecer, procura se entender. Com esse parágrafo que está aqui, quantas lições podemos tirar? Quantas lições podemos procurar compreender dessa lição para errarmos menos, para construirmos um mundo melhor para nós? 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, se Jesus aconselhou que perdoemos 70 vezes 7 vezes, é porque também podemos errar 70 vezes 7 vezes. Portanto, vamos procurar nos aperfeiçoar, vamos procurar nos melhorar e olhar a reciprocidade uns para os outros, e assim nos faremos melhores. 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja levado a uma condição superior. Aversões instintivas, animalidade, e cada um tem que alijar de si mesmo com uma educação ou com uma autoeducação para o aprimoramento e entendimento de sentimentos mais elevados. Para que você busque uma condição superior, você tem que se fazer superior. Você tem que buscar elevar-se espiritualmente. Então, são um conjunto de fatores extremamente importantes, extremamente necessários para que você se aprimore, para que você se aperfeiçoe, para que você busque a sua essência, para que você busque a sua transcendência. E para isso, temos que entender que o ódio, até entre os animais, ele tem seu limite. Os animais lutam pelo território, lutam por uma determinada condição dentro daquelas mesmas espécies, mas eles só querem dominar aquele território, só querem dominar aquele harém. E o ser humano, ele eterniza muitas vezes esse ódio. Aí você fala, mas quem garante que esses animais não se tornem inimigos para as próximas vidas? Mas eles são irracionais. Então eles cumprem exatamente, fazem exatamente aquilo que a espécie faz. Todos fazem daquele jeito. Então, o processo de crescimento nosso vai fazer com que a gente se aperfeiçoe, que a gente se melhore, para que um dia alcancemos condições superiores de vida, patamares superiores de entendimento e de evolução. Mas lembrando que a autoeducação e o esforço constante, o estudo de livros edificantes, vai fazer com que a gente supere o ódio para conquistar o amor. Todavia, na maior parte das vezes,
O ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio como carvões que enegrecem a alma. Então, aprendamos isso. Quando o germe do amor está sendo sufocado por alguma atitude das mais estranhas que já aconteceram no passado distante, nós temos que prestar atenção como estamos agindo hoje, no sentido de reevangelizarmos o nosso coração, reeducarmos nossos espíritos para dominarmos a nossa paixão e aumentarmos a nossa compreensão, porque somente assim entendemos a legítima lição da sublimidade do amor. E aí, que esse amor que vai incendiar, que vai iluminar o nosso íntimo, para enfrentar as tempestades de cada dia, vencermos as dores morais da vida e sabermos conseguir conquistar as bases sagradas do amor que nos convertem para a angelitude. E não deixar que resquício de ódio manche a nossa alma como se fosse um pó de carvão. Portanto, se o ódio é como o pó de carvão que enegrece a nossa alma, o amor é como o ozônio que nos purifica a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir a criatura a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. E aí nós temos que aprender a olhar para o mundo com aspectos diferenciados. Nós temos que aprender a olhar para o mundo com aspectos de compreensão superior para desenvolver esse sentimento de amor. E todas as vezes, então, que precisamos olhar para nós mesmos, dentro dos processos de evolução, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, é que nós vamos, então, buscar crescer, buscar aprimorar, buscar enaltecer a vida que deve pulsar em nós. Trabalhemos, pois, por nos melhorarmos, por nos aperfeiçoarmos, por nos fazermos melhores. Porque cada dia da nossa existência, cada dia da nossa vida, é um momento em que somos chamados a provar se estamos amando ou não. E lembrando que nosso mentor Yakov sempre diz, estudar o Evangelho é o momento de evangelizar a consciência. E somente assim saberemos nos desviar das energias destruidoras e construir forças edificantes. Mas para isso precisamos entender que o outro não está no nosso patamar de entendimento, de compreensão, fazendo com que cada um de nós tenhamos que passar pelo processo de aperfeiçoamento, de melhoria e de busca do entendimento. O ódio é tudo aquilo que nós temos que extirpar da nossa alma. E o amor é tudo aquilo que nós devemos procurar colocar nos nossos corações para o grande despertar, para o grande alvorecer. 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, todos os momentos que vieram sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, saibamos fazer a nossa oração e não deixemos que a nossa mente se tolde com a vingança, com o reproche ou com aquelas reações mais estranhas que nós venhamos a sentir. Portanto, precisamos aprender a desenvolver sentimentos, a aprimorar ideais e caminhar buscando desenvolver essa sutileza do amor, gradualmente, mas constantemente em nossa vida. Não é uma tarefa fácil, mas lembre-se, estudar o Evangelho é um momento de evangelizar a consciência. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode
preparar a alvorada da redenção. E às vezes nós precisamos de passar por uma encarnação sem lembrar nada do passado para que a gente possa buscar essa redenção. E às vezes também nessa encarnação não podemos encontrar com nenhum daqueles nossos amigos ou inimigos para esquecermos aqueles fatos, não cairmos nos mesmos erros e buscarmos a nossa redenção. E aí nós podemos reencarnar numa tribo africana, numa tribo de índio ou num país oriental, no meio de todo mundo diferente. Teremos dificuldade de nos adaptar, ou eles virem reencarnar no mundo ocidental, terão também dificuldade de se adaptar, mas passarão pelo processo de aprendizado de um esquecimento temporário necessário. 341. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem para o além, sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer como as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? A entidade desencarnada muito sofre com juízo ingrato ou precipitado que, a seu respeito, se formula no mundo. Cada um tem o seu momento, tem a sua oportunidade, tem a sua condição. Mas todos nós temos que passar pelo nosso aprimoramento. Todos nós precisamos saber que não dá para jogar com palavras. Temos que encarar a realidade e ver os fatos como eles são. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejarias a lembrança daquilo que possuis de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. E lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sedes fraternos. Dentro do sentimento cristão, nós temos que aprender a ser fraterno, ter compaixão dos que erraram. O processo de erro, se você foi vítima, se você foi algoz, faz parte do processo evolutivo. Todo o processo de erro que acontece ao longo da nossa vida são processos da nossa evolução. Se nós partirmos para a vingança, se nós partirmos para achar que temos que subjugar o outro porque nos sentimos feridos neste ou naquele aspecto, não estamos evoluindo. Para evoluirmos, para alcançarmos os nossos patamares superiores de entendimento e de compreensão, precisamos então aprender a evangelizar nossas emoções, nossos sentimentos e termos mais compaixão uns dos outros e até mesmo de nós mesmos. Porque se nós fomos vítimas de alguma coisa, a nossa consciência era culpada para passarmos por aquilo ali. E se nós, ao longo da nossa existência, fomos algoz de alguma coisa, um conjunto de forças agiu para que agíssemos daquela forma. E, além do mais, todo aquele que hoje se vê como vítima, ontem foi o algoz. De alguma forma. Ninguém nasce inocente, ninguém vai viver inocente. Todos nós criamos uma série de condições para que as coisas aconteçam das formas mais desagradáveis dentro do processo evolutivo. E aí, deixamos de aprender a viver com simplicidade. E se olharmos para dentro de nós mesmos, vamos ver que erramos muitas vezes, cometemos muitos erros, muitos vacilos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pelas mesmas medidas com que julgamos. Se nós estamos julgando o outro, também seremos julgados. Se nós queremos vingança, queremos a chamada justiça, passaremos pelas mesmas leis, novamente, pelas mesmas situações, pelas mesmas circunstâncias. Nós precisamos entender que a nossa mente é como se fosse um rádio, que atrai e transmite. O telefone celular faz isso, né? Recebe as ondas de quem liga para você e emite ondas para quem você liga. Se nós estamos ligados um ao outro por conflitos, continuaremos criando conflitos, continuaremos criando atritos, e não saberemos superar as nossas dificuldades íntimas. Somente desenvolvendo o sentimento de amor, somente desenvolvendo o sentimento de misericórdia e de perdão, alcançaremos a paz, alcançaremos a misericórdia, alcançaremos a luz. Por isso, estudar o Evangelho é o momento de evangelizar a consciência, é o momento de aperfeiçoarmos-nos para o grande caminho de encontro ao Pai.